Graça e paz, irmãos. Vamos iniciar o culto ao nosso Senhor agora. Vamos ficar em atitude de oração e vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado a Deus em nome de Jesus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso que criou os céus e a terra e o universo. Ó Deus, tudo tão lindo, tão belo, e tudo que o Senhor colocou aqui nesse planeta é tão lindo e tão belo. Em tudo que vemos a Tua mão, ó Pai. Obrigado também porque o Senhor nos criou e também o Senhor providenciou uma cura para uma doença que se iniciou em nossas vidas, que é o pecado, Senhor. O Senhor providenciou a cura definitiva para esse mal, o tratamento. Foi o Senhor vir em carne e morrer em nosso lugar, ali na cruz, ó Pai. E depois o Senhor ressuscitou, está à direita do Pai e intercede por nós, ó Pai. Então nós te louvamos e agradecemos por esse dia, te adoramos, ó Deus, e te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja presente, que o Senhor ouça as nossas orações aqui feitas e que o Senhor nos instrua através também do louvor e da pregação da Tua palavra. Pois é em nome de Jesus que nós oramos, ó Deus. Amém. Irmãos, vamos abrir em Êxodo, capítulo 9. Vamos ler a leitura bíblica de Êxodo 9, 1 a 12. Vamos ler em leitura alternada. O Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e do Egito. Êxodo 9, leitura alternada, versículos de 1 a 12. Disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir meu povo, para que me sirva. Se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, Eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito. Nada morra que pertence aos filhos. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, todo o rebanho dos egípcios, porém, do rebanho dos israelitas, não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apanhai mãos cheias de cinza de fogo. Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre a terra do Egito e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras, nos homens e nos animais, por toda a terra do Egito. Apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu. Ela se tornou em que arrebentavam em úlceras homens e De maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés, por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. o Senhor endureceu o coração de Faraó. Este não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Impressionante, né, irmãos? Essa separação que Deus fez entre os filhos de Deus e os filhos das trevas. Vamos agora cantar alegremente o hino Cuidado Divino, de número 165 dos nossos hinários.
estrofes 1 e 3. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Peço à irmã Núbia, por favor, que eleve a Deus uma oração de louvor. Peço que a comunidade acompanhe em seus corações. Senhor, nós estamos diante da presença do Senhor, que é santa, de um Deus que tem cuidado de cada um de nós, e nós queremos louvar o nome do Senhor nessa manhã, por mais um dia que o Senhor nos dá, por mais uma oportunidade que Tu nos dás de estarmos aqui reunidos como família do Senhor, como povo do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por cada irmão que está aqui nessa manhã. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, porque o Senhor tem nos abençoado, porque Tu tens dirigido os nossos passos, ó Deus. Muito obrigado porque aqui temos aprendido do Senhor, da Tua palavra, a guardar os Teus mandamentos, ó Deus. Continue, Pai, com cada um de nós, falando aos nossos corações, transformando as nossas vidas. Por tudo isso, nós Te louvamos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Podemos nos assentar e continuaremos a leitura bíblica em Êxodo, capítulo 9, dos versículos 13 a 35. Mas desta feita eu vou ler aqui somente a leitura, eu vou ler integralmente o texto. Faraó, de coração endurecido, não deixou ir Israel. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: deixa ir meu povo para que me sirva. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas, deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem em casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor,
deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. De maneira que havia chuva de pedras e fogo, misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e lhes disse: esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibais que a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga, e o linho em flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade, e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar, e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Vamos nos levantar e cantar o cântico Espírito Enche a Minha Vida, irmãos. E aqueles que vieram preparados para devolver seus dízimos e ofertas, podem fazê-lo aqui no gasofilaço da frente durante o período do hino. Espírito, enche
índio que fizesse uma oração de confissão de pecados. Senhor, somos todos pecadores, falhos e indignos da Tua presença. Por isso, ó Pai, nos confiamos na obra reparadora, perdoadora do Teu Filho por nós. Nos sustente, ó Pai, nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, nas nossas necessidades. Receba o nosso louvor e a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor faz em nós e por tudo que o Senhor irá fazer ainda no meio do Teu povo. Nós oramos assim, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podemos nos assentar, pastor Márcio virá ao púlpito. Saudamos aos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Se vocês acompanharem, inclusive naquilo que está sendo projetado agora, vocês verão que estava planejado que nós fizéssemos agora a leitura de Êxodo capítulo 10. E isso porque, num primeiro momento, estudando o texto bíblico e me preparando para trazer a sequência da exposição do livro do Êxodo, eu imaginava o seguinte: já expliquei aos meus irmãos o sentido das pragas, já expliquei o contexto do livro do Êxodo, já mostrei os deuses das primeiras pragas sendo desacreditados, e agora a mecânica das pragas é bastante semelhante àquilo que já foi dito anteriormente, razão pela qual neste próximo sermão eu deveria expor os capítulos 9 e 10 inteiros, uma vez que a igreja já está bastante instruída no que aconteceu antes. Mas quando eu comecei a estudar o capítulo 9, eu falei, não dá. E louvei a Deus porque esse estudo tem me dado a oportunidade de revisitar um texto sobre o qual já preguei tantas vezes, já ensinei tantas vezes, mas a descoberta de novos materiais, a chegada de muitas encomendas da Amazon a preocupar a minha esposa lá em casa, bíblias de estudo, chegando, e não acabam, mas isso tem me dado a oportunidade de aprender ainda mais, e eu pensei comigo, não posso fazer as coisas tão depressa e poupar os meus irmãos do privilégio de aprender tanta coisa que eu tenho descoberto aqui. Então, é por essa razão que nós vamos dar um pulo aqui na liturgia e no nosso próximo encontro, se o Senhor Deus assim nos permitir, nós vamos com calma. Meu plano era expor Êxodo 9 e Êxodo 10 inteiros. E, na verdade, hoje eu quero falar com você apenas da primeira metade do capítulo 9. Cerca de 25% daquilo que eu pretendia explicar. Deixe, por favor, então, a sua Bíblia aberta em Êxodo, capítulo 9, e nós vamos, nos textos que já lemos, nós vamos então nos concentrar até o versículo de número 12. Mas antes, eu queria convidar a sua atenção para que orássemos em favor dos nossos missionários e orássemos em favor do reverendo Vladimir Júnior e sua esposa Raquel, que estão no Iraque, e também, acredito eu, da família de Castro, filha e genro do nosso irmão Edson e Simone, que estão lá no Iraque também. E você deve ter acompanhado as notícias, houve um ataque do Irã contra Israel esta noite, e houve toda uma operação militar para aniquilar os drones iranianos disparados contra Israel. Outros países se envolveram nisso, e esse festival de armamentos militares passa sobre o teto da família do meu cunhado, bem pertinho ali, e isso tem sido motivo de preocupação. Nós vamos ver aqui que Deus é soberano sobre o mundo inteiro. Nada acontece se Deus assim não decreta, não permite, não ordena. Mas nós somos instruídos a confiar no Senhor e pedir para que Ele nos dirija, nos proteja e esteja conosco. Então, queria convidar a nossa irmã Mércia, em nome do Departamento Missionário. Temos algum microfone? Está com você o microfone, Priscila? Leva aqui para a irmã Mércia, por favor, para nos dirigir a Deus nessa oração de intercessão pelos nossos missionários e lembrar também da família de Castro. O senhor me falou o nome Nayara, eu estou com medo de errar. Maiara e o seu genro? Paulo. Paulo e Maiara são genro e filha também do nosso irmão Edson, para orar por eles. Oremos. Deus, nós somos gratos ao Senhor por estarmos aqui, conhecendo mais a Tua palavra. E esse conhecimento tem nos trazido confiança no Senhor cada dia mais. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que está acima de todo o poder dessa terra,
de todos os reis, governantes, o Senhor domina sobre tudo, ó Senhor. E nesse momento, confiados nesse poder, nesse Deus soberano, nós nos prostramos diante de Ti para pedir que o Senhor intervenha naquela situação tão complexa lá do Oriente Médio. E intercedemos de forma muito especial por nossos amados missionários que estão ali pregando o Teu Evangelho. Deus, guarde, proteja, que a Tua mão poderosa esteja sobre eles, sustentando e fazendo-os confiar em Ti, confiar na Tua providência, confiar no Teu sustento. O Senhor os colocou ali, nesse exato momento, com propósitos específicos, ó Deus. Que o Senhor possa usá-los para levar o Deus verdadeiro, o Deus da paz, o Deus que confronta o pecador, o Deus que salva. Que o Senhor possa fazê-los ser instrumentos do Senhor ali, mesmo em meio a esse momento tão difícil. Conforta, Deus, e ajude aos familiares que estão à distância também a confiarem no Senhor. Amém. E descansar o coração em Ti. Amém. Sabendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Nós clamamos assim, ó Deus, confiados em Ti e em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos então, meus irmãos, ao livro do Êxodo, capítulo 9, e vamos fazer então a consideração do texto, versículo por versículo. Capítulo 9, verso 1, nós lemos assim: Disse o Senhor a Moisés. E aqui já temos algo que deve nos ajudar. Você está convidado comigo a reparar na estrutura do texto. A Bíblia nos é dada na forma de um livro. Deus usou palavras para se revelar a nós. E marcadores textuais, seções literárias, agrupamentos de ideias, parágrafos, pontuações, são coisas que nós deveríamos considerar para que avançássemos na compreensão da história na mesma velocidade que Deus quis nos contar essa história. E se você prestar atenção, cada uma das 10 pragas começa com a expressão, disse o Senhor a Moisés. Olha aí na sua Bíblia, veja como é que começa a primeira praga no capítulo 7, verso 14. Disse o Senhor a Moisés. Olha a segunda praga, verso 1 do capítulo 8. Depois disse o Senhor a Moisés. E assim nós vamos na terceira praga, capítulo 8, verso 16. Quarta praga, capítulo 8, verso 20. E agora na quinta praga, capítulo 9, versículo 1. Sempre é Deus falando com Moisés, para que Moisés fale a Faraó e explique o significado das coisas. Dando-nos a ideia da importância de Moisés como o mediador de Deus ao mundo. Aquele que traz a revelação e aquele que vai encabeçar o movimento de libertação. Isso já nos remete a Jesus, porque se Moisés tirou o povo de Israel do Egito e levou Israel para a terra da liberdade em Canaã, Deus nos tirou da escravidão e do pecado e nos levou para o seu reino de amor, e Deus fez isso através do seu Filho. E se Moisés trazia a revelação do juízo de Deus contra os inimigos do seu povo e a revelação da salvação de Deus para o seu povo escolhido, Jesus Cristo é o ápice da revelação divina. O autor aos Hebreus diz que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais israelitas por meio dos profetas, mas que nos últimos dias ele falava por meio do seu Filho. Ou seja, Deus está falando aqui e cada praga traz um anúncio. Escutem a voz do Senhor. No entanto, o que também vemos é que no encerramento de cada uma das pragas, você tem um informe a respeito do coração de Faraó. E veja que o capítulo de número 7, no versículo 23, diz assim, capítulo 7, 23, virou-se Faraó e foi para casa, nem a isso considerou o seu coração. Você percebe então que o coração de Faraó está no fim do relato de cada praga. Quando nós vamos no capítulo 8, versículo 15, vendo porém Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido. Quando nós vamos à terceira praga, capítulo 8, verso 19, o coração de Faraó se endureceu. Quarta praga, nós vamos lá, versículo 31, versículo 32, mas ainda esta vez endureceu o Faraó o coração. E assim nós vamos vendo que cada praga
começa com a revelação de Deus, com Deus falando através de Moisés, o seu mediador escolhido, e cada praga termina com Faraó de coração endurecido. E aqui nós já temos uma pergunta baseada na própria estrutura do texto bíblico. Como temos ouvido a revelação de Deus e como tem sido o nosso coração? Por quê? Porque há um progresso aqui. E agora eu quero me voltar a algumas coisas que já foram consideradas antes e a outras coisas que ainda serão consideradas em nossos próximos sermões a respeito deste texto, para que você perceba comigo o quanto o coração de Faraó parece ceder e Deus vai endurecendo os seus sinais e prodígios, e quanto parece que Faraó vai mudar, mas ele não muda. E a cada praga nós vamos vendo alguma evolução nas atitudes de Faraó. Veja, por exemplo, no capítulo de número 8, o versículo 8. Quando, depois daquele monte de rãs incomodarem todo o povo, chamou o Faraó a Moisés e Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios. Ele está na segunda praga, começando a dizer: não, tudo bem, vai, me dá um alívio que eu deixo. Ele deixou? E a resposta é não. Ou seja, Deus está se revelando, mas o seu coração se endurece, e aquilo que ele diz que vai fazer, ele não faz. Você conhece alguém assim que já tomou um monte de lambada de Deus nas costas e ainda não aprendeu? Será que essa pessoa aparece diante de você todo dia de manhã quando você olha no espelho para escovar o dente? Você conhece alguém assim? Pois é o que nós estamos vendo aqui. E aí então, quando vemos a quarta praga das moscas, o versículo 25, capítulo 8, verso 25, Faraó chama Moisés e Arão e diz: vão, ofereçam sacrifícios a Deus, mas aqui, dentro da terra do Egito. E aí Moisés diz: não dá, Faraó, a gente vai matar boi, e o boi é sagrado para vocês. E aí os egípcios vão ficar com raiva da gente e vão apedrejar a gente. E aí então o Faraó diz mais adiante, capítulo 8, verso de número 28. Deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo não vades muito longe. Orai também por mim. Parece até que o Faraó está virando um crente 6 horas. Conhece o crente 6 horas? 6 horas por mim lá na reunião de oração, que hoje eu não vou poder ir. Ele está virando um crente 6 horas. Mas já parece que mudou alguma coisa. E, no entanto, assim que há alívio, o coração de Faraó volta a se endurecer. Você conhece alguém que vem para a igreja quando está desempregado, vem para a igreja quando descobre um câncer, vem para a igreja quando está com luta na família e depois some? Todo mundo já viu uma história assim. E essa história aqui não é apenas a história do Faraó, do Êxodo, dos Hebreus, é a história da humanidade. Porque, inclusive, no livro de Êxodo, nós não estamos aprendendo apenas como Deus salvou os israelitas, mas estamos aprendendo como Deus nos livra de um coração endurecido, como Deus nos tira da escravidão do pecado, como Deus nos leva até a liberdade. E aqui, então, a salvação que temos em Cristo está sendo ilustrada. E o que nós temos visto aqui? A revelação de Deus sendo constantemente trazida, o coração de Faraó sendo constantemente endurecido. Cada vez que há uma nova praga, Faraó chega a fazer novas promessas, mas assim que há alívio, ele muda de ideia. E uma coisa interessante que podemos concluir aqui também: você pode confiar na palavra de Deus, mas não dá para acreditar na palavra de Faraó. Já ficou desiludido com alguma promessa de campanha? Seja do político, seja da namorada, seja do síndico do prédio, de qualquer outra pessoa? Pois bem, a gente precisa confiar apenas e tão somente em Deus. Veja aqui no capítulo 9, verso 27, nós vamos ver Faraó admitindo que pecou. Esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Só que aí o Moisés fala assim: Faraó, estou sabendo que nem você, nem seus oficiais acreditam em Deus ainda, né? Então, Moisés deixa bem claro que não acredita nisso, né? Verso de número 30 do capítulo 9, Moisés diz: quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. E aqui então todos nós precisamos ler uma história dessa para entender quanto de juízo precisaremos receber para nos curvarmos ao Senhor, à sua majestade e à sua soberania. Pois bem, meus irmãos, entendendo isso, nós vamos avançando aqui, capítulo 9, versículo 1 e 2. Se puderem providenciar água, por favor, hoje eu estou aqui
sem água para hidratar, por gentileza. Capítulo 9, versículo 1 ainda. Disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e dize-lhe. E aqui então nós devemos nos lembrar que estamos no segundo ciclo das 10 pragas. Qual foi o primeiro ciclo? Pragas 1, 2 e 3. E como é que começava o ciclo número 1? Lá no capítulo 7, Deus diz no verso 15: vai ter com Faraó pela manhã, porque ele sairá às águas. Então, a primeira praga de cada ciclo, quando o Faraó ia tomar o seu banho cerimonial nas águas do Nilo, Moisés aparecia a Faraó lá no seu banho ritual e falava com ele durante o seu banho. Praga número 2 de cada ciclo, como acontece no capítulo 8, não é? E a gente vê isso então no verso 1, chega-te a Faraó, e aqui então a gente pensa no verso 1 de Moisés indo até o palácio falar. Primeira praga de cada ciclo na beira do rio, segunda praga de cada ciclo no palácio, terceira praga de cada ciclo não tem aviso. Assim acontece com a praga dos piolhos. Deus diz para Moisés falar com Arão: estende o teu bordão e fere o pó da terra. Pronto, acabou. Não avisa, não vai na beira do rio, não se achegue até Faraó, nem avisa o Faraó, traz o juízo. Dando a ideia, portanto, de oportunidades renovadas para que as lições sejam aprendidas. Fala com o Faraó na beira do rio, fala com o Faraó no palácio, e depois não fala mais, já que ele não está atendendo, faça direto o sinal. E no primeiro ciclo de 3 pragas, o que nós vimos é que as 3 primeiras pragas tinham um objetivo concreto aqui, para que o povo aprendesse que Deus era incomparável. Tanto é que obrigado, querido. Na primeira praga, os magos foram capazes de imitar e transformar água em sangue. Na segunda praga, eles foram capazes de imitar, fazendo surgir rãs. Mas na terceira praga, eles tiveram que dizer: isto é o dedo de Deus, e aqui a gente não pode imitar. Talvez porque tenham sido piolhos, insetos muito pequenininhos, que não dá para o mago esconder no bolso da casaca e fazer aparecer como ele bem quer, do jeito que o mágico tira um coelho da cartola ou um pombo de dentro do bolso. E aí então não era possível fazer isso. Nem com as ciências ocultas os magos conseguiram. E agora então fica claro, é o dedo de Deus. Começa o segundo ciclo, agora no capítulo de número 8, com a 4ª praga. E no verso 20 Deus diz a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó, eis que ele sairá às águas. Segundo ciclo, e agora a 5ª praga que consideramos no capítulo 9, Moisés precisa ir até Faraó, verso 1, apresenta-te a Faraó no palácio. E depois nós vamos ver que na 7ª praga, na 6ª praga, que acontece no verso 8 do capítulo 9, Deus diz: apanhem as mãos cheias de cinza e joguem para o alto sem avisar. Nós estamos hoje então, chegando até o versículo 13 do capítulo 9, vendo o segundo ciclo de pragas. No primeiro ciclo, os hebreus e os egípcios iam aprender: o Deus de Israel não pode ser igualado. Os magos não vão conseguir acompanhar. Ele é soberano sobre tudo. E se os egípcios adoram o rio Nilo e tem nele um símbolo de vida, Deus vai transformar as suas águas em sangue, um símbolo de morte. Se a deusa Heket é a favorita das mulheres hebreias, uma equivalente à brasileira Nossa Senhora do Bom Parto te deu uma boa hora, já deve ter ouvido falar a respeito disso. E ela era a deusa do bem-estar e a deusa da fertilidade. Agora as rãs se multiplicam descontroladamente. E com isso, ao invés de trazerem bem-estar, trazem mal-estar. E Deus então mostra a sua soberania sobre as rãs. E depois, se o pó da terra egípcio era considerado um deus, o deus Geb, o deus da terra, Deus manda que Moisés e Arão peguem do pó da terra e transformem aquele pó em piolhos, dando a ideia de que os deuses egípcios não são páreo para o Deus israelita. E assim o primeiro ciclo de pragas, uma avisada na beira do rio, outra avisada no palácio e outra sem aviso, termina o seu papel de instruir a Faraó, aos egípcios e aos hebreus. Não existe ninguém que possa rivalizar com Deus. Agora nós estamos no segundo ciclo de pragas, que começou com a 4ª praga, lá no capítulo 8, verso 20, onde agora Moisés de novo tem que se levantar de manhã e sair às águas para falar com o Faraó. E agora vem as moscas. E depois a 5ª praga, Moisés se apresenta a Faraó no palácio, peste nos animais. E a 6ª praga, úlceras em pessoas e úlceras nas pessoas. E aí então você vai ver agora algo diferente. Num primeiro momento o destaque é: os deuses egípcios
não conseguem rivalizar com o Deus dos hebreus. Os magos egípcios, com seus encantamentos, não conseguem acompanhar os prodígios e sinais e maravilhas do Deus dos hebreus. Mas agora a lição é outra. Quando a gente olha agora para a próxima lição, a gente vê no capítulo 8, verso 22. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Dando a ideia, portanto, de que Deus tratará o povo de Israel de maneira diferente, com benevolência, com misericórdia, com compaixão, e tratará o Egito com a justiça retributiva, própria da justiça absoluta de Deus. E agora, então, o tratamento diferenciado entre hebreus e egípcios é que deve ser considerado neste segundo ciclo de 3 pragas. No primeiro ciclo é o seguinte: nem tentem copiar, vocês não conseguem. Nem tentem competir, não tem graça essa competição. Deus é incomparável. Mas no segundo momento há uma próxima lição. Percebam, Deus trata o seu povo escolhido, o povo de Israel, que vocês oprimem de uma maneira privilegiada. Vocês vão insistir com o erro. E qual é o erro? O primeiro erro é de tentar competir com Deus. O segundo erro é de não tratar bem Israel, porque Deus trata bem Israel. Você percebe a pedagogia dos milagres das pragas? Você vai tentar competir com o Deus dos hebreus, ele é maior do que você. Você vai insistir em tratar mal o povo de Deus, Deus trata bem o seu povo e ele vai mostrar para você como é que tem que tratar o povo dele. E agora então a pedagogia dos sinais aqui começa a acontecer. E também nós podemos refletir aqui na pedagogia de Deus, em tudo aquilo que faz. Será que estamos aprendendo? Os milagres de Deus são sempre contados a nós para que aprendamos lições. Aprendemos sobre o seu poder, aprendemos sobre sua glória, aprendemos sobre sua soberania. E agora, nestas 2 pragas que estudamos hoje, no início do capítulo 9, nós precisamos prestar uma atenção muito particular. Deus trata o seu povo de maneira especial. Só que note comigo, acabamos de orar e interceder por missionários que estão lá no Iraque e eles não estão sendo libertos, não. Eles estão no meio da provação. E não há nenhuma garantia bíblica de que, havendo um conflito, eles estarão, imunes a quaisquer resultados de um conflito militar. Tanto é que nas primeiras 3 pragas, houve água transformada em sangue em todo o Egito, inclusive para os hebreus. Na segunda praga com rãs, houve rã na casa de todo mundo, inclusive na casa dos hebreus. Piolhos, a mesma coisa. Dando uma ideia, portanto, de que quando Deus quer mostrar o seu juízo, quando Deus tem outros propósitos em mente, é perfeitamente possível que o povo de Deus passe por tribulações e angústias. Mas Deus não quer que aprendamos apenas essa lição. Ao final, e particularmente na última praga, vai ficar muito claro que Deus tem um propósito particular para o seu povo. Um propósito redentor e um propósito de amor para com o povo de Israel. E o povo de Israel vai ser poupado e os seus filhos mais velhos vão sair vivos do Egito, enquanto os primogênitos dos egípcios haverão de perecer. Ou seja, ao final, nós teremos um tratamento diferente. E essa deve ser a grande alegria, a grande esperança, o grande consolo da nossa alma. Você pode aqui estar passando pelo desemprego como muitos não crentes. Passando pela doença, como muitos não crentes. Você pode estar passando pela rã, pela água em sangue ou pelo piolho, como muitos egípcios. Mas calma, porque Deus trata você de um modo diferente. Calma, porque há uma recompensa eterna guardada para você pela misericórdia e pelo amor eletivo e soberano do Deus Todo-Poderoso. Entenda isso, aprenda isso e confie nisso, e regozije-se nisso, e fortaleça a sua esperança nisso. E é assim que o livro do Êxodo está nos ensinando. E eu preciso avançar, porque eu não saí do versículo 1 do capítulo 9 ainda. Então vamos adiante, meus queridos irmãos. Há mais aqui. Deus diz, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus. E aqui já tem mais coisa para dizer de novo. Porque Faraó se diz um Deus, não é verdade? E ele se diz um Deus sobre os egípcios e um Deus sobre os israelitas. E aqui então virou uma competição por território. Quem é que é o Deus deles? Não é você, Faraó, sou eu. Lembra que no primeiro momento, quando Moisés vai falar com Faraó, Moisés fala assim diz o Senhor, e Faraó manda dar ordem para fazer tijolos sem palha, dizendo assim diz Faraó. E agora fica aquela competição, quem é Deus aqui? E aí então isso vai ficando claro. E aí então tem uma questão importante, deixa ir o meu povo para que me sirva. E a próxima pergunta que também precisamos considerar, de quem é aquele povo?
São escravos de Faraó ou são servos de Deus? Deus está tratando aquele povo como seu e está dizendo a Faraó: não ouse tratar os israelitas como sua propriedade, eles são a minha propriedade. Mas ainda há um detalhe ainda maior aqui, que é a ideia de deixar ir. A palavra deixar na língua hebraica é o verbo shalach. E esse verbo tem a ideia de deixar, ou de mandar para longe, ou de enviar. Deixa meu povo ir, literalmente é envia o meu povo para me adorar. E quando você percebe isso, você entende um pouco da ironia que acontece quando os animais morrem de peste. Faraó deveria ter enviado o povo de Israel para o deserto adorar ao Senhor, mas como ele não manda, Deus envia sobre os animais egípcios peste, só sobre os egípcios, não sobre os animais israelitas. E aí então, ao invés de olhar e dizer: uau, todos os animais do meu povo morreram, mas os animais dos israelitas não morreram, vou enviar os israelitas para adorar. Veja o versículo de número 7. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. As palavras mandou ver aí seriam: Faraó enviou gente para ver. Ou seja, toda a discussão aqui na língua hebraica está presa no quem envia quem para onde. E Deus está falando: envia os israelitas para me adorar, senão eu envio praga nos teus animais. Faraó não envia os israelitas, Deus envia praga nos animais. Faraó ainda assim não envia praga para os israelitas, mas envia comissários para ver o que foi que aconteceu. Percebe a ironia? Essa ironia está bem clara lá no capítulo de número 8, no versículo 21. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxame de moscas. No hebraico é: se você não shalach meu povo, eis que eu shalach enxames de moscas. Se você não envia meu povo para te adorar, eu envio a praga para você. E aqui então, mais uma vez, nós estamos vendo os aspectos da justiça poética e retributiva de Deus. Você afogou os meninos hebreus no rio Nilo, símbolo de morte. Através do Nilo vou trazer morte para você e vou afogar os seus soldados no Mar Vermelho. Você acredita que as rãs te trazem conforto por causa da bênção da fertilidade? Pois elas se multiplicarão com uma fertilidade descontrolada e não vão te trazer conforto. Você não quer enviar o meu povo para mim, pois eu vou enviar o meu juízo para você. E mesmo depois de Deus ter enviado o seu juízo, em vez de enviar Israel, Faraó envia os seus comissários para tentar entender o que está acontecendo. Quanta coisa acontece aqui, meus irmãos, que pode nos passar despercebido. Mas há mais ainda. Veja aqui no verso 3 é dito: eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho que está no campo. Deus vai enviar pragas, e as pragas vão alcançar Faraó, o seu rebanho que está no campo. Mas é dito aqui que a mão do Senhor fará isso. Você deve se lembrar que lá no capítulo de número 8, quando os magos egípcios não conseguiram fazer as mesmas coisas e criar a praga de piolhos, no verso 19, os magos disseram a Faraó: isto é o dedo de Deus. O dedo de Deus é extremamente poderoso. Só que a mão tem 5 dedos. E agora Deus está falando, né? A mão do Senhor vai ser sobre o teu rebanho. E mais tarde Moisés vai lembrar o que aconteceu aqui, vai dizer que Deus tirou o seu povo com o braço estendido, dando uma ideia da progressão do juízo, dando uma ideia de como Deus avança em mostrar o seu poder sobre Faraó. E isso fica bem claro naquilo que já lemos também na liturgia desta manhã, no capítulo 9, verso 14. Esta vez enviarei, olha o enviar aí, olha o shalach, todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não me há quem seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir e o teu povo com pestilência e teria sido cortado da terra. Mas deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Deus resolveu endurecer e aproveitar o endurecimento do coração de Faraó e usá-lo, e inclusive não encerrar a luta nos primeiros rounds, com um nocaute fulminante, mas foi mantendo a batalha em pé para que a cada novo movimento e a cada novo sinal, mais e mais lições fossem sendo aprendidas.
E primeiro o seu dedo é mostrado na praga dos piolhos, agora a sua mão é mostrada na peste nos animais. E por fim toda a sua glória será mostrada como Deus incomparável. Note, portanto, que quando alguém te pergunta por que tanta demora, tantas pragas e tantas coisas, é pelo propósito de Deus de nos fazer conhecer o tamanho do seu poder e o tamanho da sua glória. Se tivesse acontecido que, por conta de uma unha encravada, Faraó já tivesse afinado e tivesse libertado o povo de Israel, será que a gente entenderia o tamanho da grandeza de Deus? E a resposta é claro que não. E então Deus fala assim: eu te mantive com o coração endurecido e você me resistiu porque eu quero que a terra inteira saiba quem é o Senhor. E esse é o nosso Deus. E assim, meus irmãos, nós caminhamos aqui. A praga seria dada, a praga da peste nos animais, seria dada sobre todo, verso 3, sobre todo o teu rebanho que está no campo. A expressão que está no campo aqui é importante, porque alguns incrédulos olham para isso e dizem assim: está vendo como a sua Bíblia tem erros? Se matou todo o rebanho, porque logo em seguida vem a ideia de todo o rebanho. O verso 6 diz assim: e o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Se todo o rebanho dos egípcios morreu, perguntam os incrédulos, como é que houve chuva de pedras, no versículo de número 19, e era para recolher o gado para a chuva de pedra não matar o gado? Se todo o gado já tinha morrido na praga de número 5, por que precisava esconder o gado da praga de número 7? É uma pergunta válida que os incrédulos fazem, mas a questão é que o texto precisa ser lido nos seus detalhes. Deus estava falando a respeito do rebanho que estaria solto. E era uma praxe da época, mandar uma parte do rebanho para pastar e conservar a outra presa, guardada, e depois fazer turnos. E Deus diz: o rebanho que vai morrer com a úlcera é o rebanho que estiver no campo. E então nós vamos vendo Deus se revelando. E por que isso? Porque os incrédulos amam procurar erros na Escritura e procurar explicações naturalistas para aquilo que é obviamente atribuído pela palavra de Deus ao poder sobrenatural do nosso Senhor. E uma das coisas que eles gostam muito de fazer é criar uma sequência de catástrofes que poderia ter explicado o fenômeno das pragas. Há um livro que foi best-seller nos anos 70 e 80, e que é bem provável que os nossos irmãos fundadores da Igreja do Jardim América, por algum momento já tiveram um livro desse na estante ou já viram algum desse livro na biblioteca de algum pastor. E o livro se chamava E a Bíblia Tinha Razão. Eu estou vendo que alguns de vocês conhecem. E sabe qual é o discurso daquele livro? O discurso daquele livro é o seguinte: de fato deve ter acontecido isso aqui mesmo, gente. Sabe por quê? Porque parece mesmo. Porque tem uma época do ano em que, dependendo da quantidade de luz solar, existe uma alga que fica nas margens do rio Nilo, que ela se multiplica desordenadamente, dependendo do pH da água. E ela tem a coloração vermelha. E então ela torna a água parecida com sangue. Deve ter acontecido isso aqui que está escrito no livro da Bíblia mesmo. E sabe o que acontece quando o pH da água está assim, e a água fica toda escura e vermelha? As rãs não gostam mais de ficar no rio, daí elas saem. Praga 1, check, explicada. pH das algas. Praga 2, check, explicada. As rãs não gostaram de ficar naquela água alterada. Praga 3, deu piolho. Por quê? Porque agora a mosca a rã está comendo os insetos predadores do piolho, ou então não é bem o piolho, é um outro tipo de inseto pequenininho, e não é por acaso que veio a quarta praga, que é a praga do mosquito. Porque quando a rã morreu, apodreceu a carne, as larvas de mosca tinham comida em abundância, aumentou o número de mosquito. E depois, esses mosquitos começaram a picar as pessoas, e deu úlcera nas pessoas. E depois, como uma espécie de doença da vaca louca ao contrário, porque a doença da vaca louca passou da vaca para a pessoa, essa virose, esse problema aqui passou da pessoa para a vaca. E aí então foi todo mundo morrendo. Gente, será que é isso que a Bíblia está falando? Uma sequência de eventos completamente naturais? E a resposta é claro que não. E como é que eu sei disso? Entre outras coisas, porque Deus marca o tempo. Deus marca o tempo. Se eu disser para você assim, eis que te digo, tem que tomar cuidado que estão filmando aí, né? Vai que corta só esse pedaço, né? Então aqui, se eu disser uma profecia do tipo, vai chover no mês de novembro. Você fala, qual que é a chance disso acontecer? 99%.
Agora, se eu disser assim, no dia 13 de novembro, vai estar o céu fechado, preto, até o meio-dia e 17. Ao meio-dia e 19, vai cair uma chuva de pedra, só no setor Bueno. Não vai atingir o Parque Amazônia. E ao meio-dia e 23, não vai ter uma nuvem no céu em toda a Goiânia. Aí começou a ficar complicado, não é verdade? Aí começa a ficar específico. E olha o que acontece aqui quando Deus vai falando a respeito das pragas. Capítulo de número 8, verso 10. Moisés respondeu, amanhã. Amanhã o quê? Amanhã as rãs vão embora. Elas não vão embora em qualquer momento, elas só vão embora amanhã. E a ideia do amanhã, então, porque você, Faraó, concordou, porque eu agora vou mostrar para você o que Deus faz, sempre tem um tempo marcado. Veja, capítulo 8, verso 29. Respondeu-lhe Moisés, eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã estes enxames de moscas se retirarão. E agora, veja no capítulo 9, verso 5. O Senhor designou certo tempo dizendo, amanhã fará o Senhor isto na terra. Quando Deus designa o tempo e diz, a praga vai acontecer neste tempo, Ele está evidenciando um controle que é muito maior do que aquele controle de uma piedade falsa, de uma piedade incompleta, duvidosa, cética, admitida no livro, e a Bíblia tinha razão. Não foi uma sequência de eventos catastróficos. Foi o dedo, foi a mão sobrenatural de Deus fazendo as coisas acontecerem. E agora então você percebe essa diferença. Todo o rebanho dos egípcios morre, capítulo 9, verso 6. E Faraó manda examinar e é assim mesmo. E Deus manteve a sua palavra e estabeleceu uma distinção entre o que aconteceria com os israelitas e com os egípcios. Mas Faraó não está ainda completamente aniquilado, não está preparado para se render. Então, vamos para a próxima praga, a sexta praga. Quando você está na quinta praga aqui, você tem um avanço, porque pela primeira vez o patrimônio dos egípcios é atacado. As águas do Nilo são de todos, não pertencem a ninguém. As rãs não tiraram ninguém do seu terreno, não destruíram o carro de ninguém. Os piolhos trouxeram desconforto, mostraram a incapacidade dos magos egípcios de imitar Deus, mas ainda não houve um alcance no patrimônio dos egípcios. Agora, pela primeira vez, quando ocorre a peste nos animais, a introdução de danos à propriedade dos egípcios, Deus está chegando mais perto. E agora, quando nós vamos à praga das úlceras, Deus está atingindo a saúde dos egípcios e está chegando ainda mais perto. O que é de se esperar aqui? A intensificação das pragas. O momento em que Deus vai acabar matando os primogênitos dos egípcios, dando a ideia de que quanto mais você resiste, mais você sofre. Quanto mais você demora para reconhecer que o Deus dos hebreus é maior do que o Deus dos egípcios, que os hebreus são o povo de Deus e não o seu povo escravizado, que Deus é que manda no mundo e não você, mais você sofrerá. E agora então nós saímos das pragas que atacaram a natureza como um todo, as divindades egípcias, e começamos a entrar em pragas que ainda atacam divindades egípcias, mas que agora alcançam os próprios egípcios. Quando há peste nos animais, há um ataque cruel aos deuses egípcios. Em outro momento, eu ainda devo mostrar a você diversos animais mumificados, que eram adorados pelos egípcios, razão pela qual os hebreus não podiam cultuar a Deus ali no território egípcio, porque se matassem um boi para sacrificar a Deus, os egípcios iam ficar muito bravos. Há cemitérios e cemitérios descobertos no Egito, destinados a enterrar bois sagrados. E algumas das pedras que cobrem o corpo de bois mumificados têm cerca de 100 toneladas. E nós até hoje não conseguimos descobrir como é que eles tinham um guindaste para colocar no subterrâneo para tampar o túmulo de um boi com uma pedra de 100 toneladas. Dando-nos a ideia de como o boi era importante naquela cultura. E Deus já começa a mandar úlceras, peste nos animais. Você percebe o quanto o boi era importante, que Israel passou muito tempo olhando para aquilo. E quando Moisés passou 40 dias no alto do Monte Sinai, eles olham para Arão e falam, faz um Deus aí, e sai um boi. De onde vem isso? Vem desse tempo de culto aos animais aqui. E os animais estão sendo atacados agora com pestes. Mas agora, a sexta praga, a praga das úlceras, atinge
às próprias pessoas e sua saúde. O deus Imhotep é um dos poucos casos de um personagem humano que foi deificado no Egito. Imhotep foi um curandeiro famoso e que era tido como o deus da medicina no Egito. Só que agora ele não consegue curar os egípcios das suas doenças. E isso é tão sério que a imundície de doença, a contaminação física que os egípcios carregavam era tão simbólica que era interpretada como uma contaminação espiritual. Ou seja, uma coisa é o mago não conseguir fazer piolho igual Moisés fez. A outra coisa é o mago não conseguir se proteger da úlcera que Moisés decretou. É agora Moisés estar limpo e o povo de Israel estar limpo e o povo do Egito estar sujo. E Moisés consegue ainda trazer a palavra de Deus para o povo de Israel, mas os magos egípcios e os sacerdotes egípcios não podem mais trazer a palavra de seus deuses para o povo egípcio. Tanto é, e olha como a gente vai aprendendo as coisas, que você não vai mais ouvir dos magos egípcios de agora para frente. Porque o descrédito foi tanto, depois que eles ficaram cheios de úlceras, que eles não têm cara de aparecer em público mais. Você percebe o problema? Agora eles não podem mais comparecer diante de Moisés. Por quê? Porque a moral foi lá no chão. Como é que você vem dizer para mim que você tem autoridade de algum Deus, se você está imundo, cheio de pústulas, de úlcera, de furúnculo, de pereba aí no seu corpo? Como é que você acha que eu vou dar ouvido para você? E eles somem do relato bíblico a partir de então. Mas o que é mais curioso aqui, meus irmãos, é o modo como Deus opera isso. Você há de se lembrar que não se trata de acasos. A primeira praga escolhe o rio Nilo porque o Nilo era um símbolo da vida. A segunda praga escolhe a deusa Hequete e a rã porque era um símbolo da fertilidade e do bem-estar. E assim nós vamos vendo que cada praga tem um propósito. E o formato como essas pragas são introduzidas é simbólico. Você há de ver que sempre existe o cetro, o bordão na mão de Moisés. Capítulo 8, verso 16 está dizendo assim: dize Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra. O bordão é uma espécie de cetro real, é uma espécie de documento, de aparato, de utensílio, que mostra quem é que manda. Quando o rei Assuero estende o seu cetro em direção à rainha Esther, ele está dizendo, ela entrou na minha presença sem ser chamada, mas eu vou ser benevolente para com ela. E o cetro não se arredará da mão de Judá, profetiza Jacó no capítulo 49 de Gênesis, para dar a ideia que da família de Judá sempre virá o rei. E Jesus é o leão da tribo de Judá, aquele que comanda, que tem o cetro na mão. Pois é, quem tem o cetro aqui na história? Será Faraó que segura o seu cetro? Não, o cetro do universo é o bordão de Deus, que está na mão de Arão, que está na mão de Moisés. E agora vai ficar claro que esse poder que Deus está usando aqui vai humilhar os poderes egípcios. Veja que a praga de número 6, Deus diz assim, verso 8 do capítulo 9, apanhai mãos cheias de cinza de forno. E John Courage é um teólogo norte-americano, e eu tive o privilégio de fazer um módulo de uma semana com ele. Eu já não sei se foi 2006, 2007 ou 2008, já faz bastante tempo. Ele escreveu um comentário sobre Levítico, e na época eu fiz um curso avançado de Levítico com ele, e depois ele escreveu um comentário sobre Êxodo. E o trabalho de John Courage é, como arqueólogo, escavar cemitérios na região da Palestina, e com base, por exemplo, na queima dos ossos e na carbonização dos ossos de crianças, descobrir se tratava-se ali de um cemitério daqueles onde os deuses cananeus, com as suas mãos estendidas, recebiam crianças recém-nascidas ali para serem queimadas vivas, o deus Moloque, e assim ele interpreta a religião cananeia. É um homem de profunda cultura, conhecedor profundo dos hábitos do Antigo Oriente Próximo. E John Courage escreveu o seguinte a respeito desta passagem. Ele diz que a expressão forno, Moisés não vai pegar qualquer coisa. Note que para fazer piolho ele pegou o pó da terra, do deus Geb. Mas agora para fazer úlceras, ele vai pegar cinza de forno. Por que ele não pega pó de gelatina incolor? Sabe? Por que Deus escolhe a cinza do forno? E esse detalhe é significativo. E há pelo menos duas questões muito interessantes aqui. A primeira, cinzas de forno eram utilizadas pelos sacerdotes egípcios. E quando eles espalhavam cinzas ao ar e o vento levava, era como se eles espalhassem a bênção sobre o povo egípcio.
Agora Moisés vai até lá o forno e pega o símbolo da bênção das divindades egípcias e espalha sobre os egípcios, trazendo o castigo do Deus verdadeiro. Há uma reversão acontecendo aqui. Mas uma outra coisa muitíssimo interessante. Apesar de nós vermos na iconografia das cavernas os tijolos que os hebreus fazem com palha, sendo muitas vezes secados ao sol, também havia tijolos que eram preparados em fornos industriais e aquecidos de maneira ainda mais intensa para que se tornassem ainda mais duros. E a palavra forno para fazer esse tipo de tijolo, segundo John Coleridge, é a palavra que é colocada aqui. E então ele está dizendo, vai lá no forno de fazer tijolo e pega a cinza. Você entende por que é simbólico? Vocês estão fazendo o meu povo morrer cedo, cheio de doença e cansado, porque o meu povo está fazendo tijolo para vocês. Pois agora eu vou pegar a cinza do forno que faz o tijolo, e essa cinza vai fazer vocês ficarem doentes. Você consegue entender a beleza poética disso aqui mais uma vez? E aí, então, meus queridos irmãos, está vendo, meu bem? Se chegar mais encomenda da Amazon, celebra a Deus, dá um glória a Deus, porque olha quanta coisa a gente está aprendendo aqui. Não é verdade? E aí, então, meus queridos, o que acontece? Os magos já não podem mais permanecer diante de Moisés, porque eles estão absolutamente desacreditados. Você percebe? E acho que agora você consegue entender por que eu estava pensando em falar do 9 e do 10 e eu disse melhor parar, fala só do 9, parte A, parte B, porque tem muita coisa aqui que às vezes nos passa despercebido. É impressionante. E nós podemos ver aqui o fato de que Deus está ilustrando para nós o caminho da salvação. Olha, quando Deus te salva, Ele te tira de um lugar onde você não poderia escapar sozinho. E Ele te leva para um lugar onde você não conseguiria chegar sozinho. E Ele ilustrou isso no livro do Êxodo. Nós não estamos lendo sobre a história de Faraó apenas e sobre a história de Moisés. Nós estamos lendo sobre a nossa história e a grande ação de Jesus Cristo, vencendo todos os poderes das trevas, para nos levar para o seu reino de amor. Nós estamos aprendendo sobre o problema do coração endurecido. Nós estamos aprendendo sobre a glória de Deus. Nós estamos aprendendo sobre a justiça retributiva de Deus. Nós estamos aprendendo sobre aqueles que, mesmo diante de muitas evidências, endurecem o seu coração e resistem ao Senhor. Quantas lições nós poderemos aprender aqui? E por conta de ter comentado a respeito de cada uma delas, à medida que expondo o texto, eu não farei aqui, até porque o nosso tempo avança, uma revisão final. Mas eu penso que todos nós podemos ler esta história e nos perguntar, quem sou eu nessa história? E a minha oração é que você seja como um dos hebreus que dizia, não há Deus como o meu Deus. Ninguém é páreo para Ele. O meu Deus me protege, o meu Deus me liberta, o meu Deus me levará em segurança, o meu Deus é incomparável, o meu Deus me trata de modo diferente, o meu Deus vai vingar tudo aquilo que fizeram contra mim, o meu Deus é soberano, é justo, Ele é incomparável. Quando nós entendemos esse Deus assim, e o amamos e o adoramos assim, de fato, nós estamos preparados para viver mais algum tempo de escravidão, mais algum tempo de peregrinação pelo deserto, antes de chegarmos à nossa Canaã. Mas faremos isso na certeza de que somos um povo que recebe um tratamento diferenciado. Que essa esperança encha o nosso coração e motive a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Nós temos mais um cântico, meus queridos irmãos. Tu és soberano. É a questão do texto. Esse Deus, com essa glória, se importa comigo. E esse amor me amarra a Ele. Nós vamos ficar em pé e adorar ao Senhor com as palavras deste cântico. E em seguida encerraremos nosso culto nesta manhã.
Oremos. Pai, nós te louvamos e bendizemos porque o Senhor é soberano. Soberano sobre os deuses egípcios, falsos deuses, irreais, mas que precisavam ser desacreditados, e o Senhor soberanamente o fez. Também te louvamos porque o Senhor é soberano sobre as forças da natureza, sobre o Nilo, sobre as rãs, sobre os piolhos, as moscas, sobre a chuva, o sol, sobre tudo que há. E porque o Senhor se importa conosco, o teu povo, uma nação espiritual que, ainda que pequena e insignificante, foi alvo da tua atenção e do teu amor eletivo, soberano e misericordioso. O Senhor é um Deus tremendo e maravilhoso. Nós te pedimos a graça, ó Deus, de entender isso e de praticar esse temor e essa compreensão com uma vida que te dignifique em todas as coisas. Perdoa-nos, ó Deus, porque quantas vezes temos o coração parecido com o de Faraó. Ajuda-nos, ó Deus, socorre-nos, amolece o nosso coração, curva-o para ti e dá-nos a graça de confiar no Senhor em todas as circunstâncias. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, as bênçãos e consolações do Espírito Santo sejam convosco, meus irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Alguns poucos avisos a fazer. Nesta terça-feira, prosseguimos no estudo bíblico do livro de Apocalipse com o reverendo Éder, e você está convidado a participar conosco. Na quinta-feira, reunião de oração na casa do reverendo Éder, e domingo que vem, o reverendo Éder está aqui para pregar, para receber você também. Porque domingo que vem, se o Senhor permitir, eu devo estar indo a São Paulo para uma conferência de educação cristã da Associação Internacional de Escolas Cristãs, representando o IP, e não devo estar com vocês. Mas tenho muita tranquilidade, paz e alegria no coração de dizer que o reverendo Éder está por aqui para socorrê-los e para atendê-los em todas as questões que forem necessárias. Então, terça-feira, reunião de oração normal, às 20 horas. Quinta-feira, reunião de oração não, terça-feira estudo bíblico, 20 horas, quinta-feira reunião de oração e no domingo que vem trabalhos normais de toda a igreja, tá certo? Sigamos orando, meus irmãos, pelos nossos missionários. Estou recebendo mais mensagem aqui, fui pegar o boletim no grupo de WhatsApp da igreja e apareceu aqui mensagem do missionário dizendo situação de guerra por aqui. Então, não se esqueça, nós vamos atualizando os irmãos, a irmã Mércia vai fazendo, o departamento missionário mandando notícias, mas, de fato, a situação por lá está bastante preocupante. Não deixe de interceder por nossos irmãos que estão lá no Iraque como missionários. E eu quero cumprimentar os nossos amigos, nossos irmãos aniversariantes da semana. Dona Valquíria, dia 15, e o Jonathan Pinheiro, dia 18. E se tem mais alguém que faz aniversário nesta semana, por favor, venha à frente, para a gente dar a você os parabéns. Temos mais alguém? Aqui, ó, vem cá. Tem mais alguém? Tem o Osmar aqui? Deu? Então tá jóia. Você conhece todo mundo? Dona Valquíria, Jonathan, Osmar, a gente vai agradecer a Deus por eles. E, na sequência, nós vamos nos dividir em classes para o nosso estudo bíblico. Aqui nós vamos ter, acredito eu, que nossa última lição a respeito dos sacramentos no capítulo 27 da Confissão de Fé. Dona Mariana? Irmão da Neuza, exato. E vamos orar também pelo seu Esdras, né? Pela saúde dele, para que Deus o abençoe, presbítero Valdemar. Oremos. Pai, louvado seja o teu nome por mais um ano de vida que o Senhor concede aos nossos irmãos. Que a tua graça e a tua bênção estejam com eles e que eles sigam firmes no teu caminho, confiando cada dia mais no Senhor, gratos pela tua providência e pelo teu cuidado. Pedimos-te por nosso irmão Valdemar, pedimos-te, ó Deus, por nosso irmão Esdras, que o Senhor esteja com eles, com tantos outros que têm lutado com enfermidade entre nós. Agradecemos e tudo te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Parabéns, viu? Parabéns, dona Valquíria. Parabéns, Jonathan. Deus abençoe. Pedrinho. Intervalinho, daqui a 5 minutos estamos de volta. Lição sobre sacramentos, confissão de fé de Westminster. Demais classes com funcionamento normal.
Som. Vamos lá. Nós estamos falando sobre os sacramentos. Podemos, gente? Podemos? Vamos lá. Sacramentos, que são ações rituais instituídas por Cristo, rituais sagrados, que falam aos nossos sentidos, não só ao nosso ouvido, como é o caso da palavra, mas também aos nossos olhos, e que comunicam, selam e confirmam a posse dessas bênçãos. A gente entende, a gente confirma que está em Cristo e faz isso através dos rituais sagrados conhecidos como sacramentos. Eles diferenciam quem é da igreja de Jesus e quem não é, e eles apontam uma realidade e confirmam e dão autenticidade a essa realidade. São marcas confirmatórias, selos que validam quem pertence ao povo de Deus. Representam sempre Cristo e seus benefícios, não é? Então, retratam realidades espirituais, fortalecem e confirmam a nossa fé, e foram instituídos por Deus para representar Jesus e seus benefícios, confirmar o nosso interesse em Jesus, diferenciar quem pertence à igreja do restante do mundo e envolver-nos no serviço de Deus, segundo a sua palavra, porque nós assumimos votos solenes diante de Deus quando celebramos esses sacramentos. Então, isso é bastante importante. Existe sempre uma relação espiritual entre o sinal e a coisa significada, ou seja, o batismo representa que eu fui lavado dos meus pecados, portanto ele é uma lavagem com água. A circuncisão representava um pacto de Deus com um povo, segundo a carne, o povo de Israel, e era um pacto de vida ou morte, portanto derramava sangue e era uma cerimônia realizada no órgão reprodutor masculino. Sempre existe, portanto, uma continuidade entre aquilo que o rito comunica aos olhos e aquilo que o rito significa espiritualmente. Não é? E aí então, já vimos isso, não há poder nos sacramentos em si. Cuidado com a pessoa que fala, mas eu fui batizada. Se a pessoa confia no batismo, mas não exibe mudança de vida, ela tem uma confiança mal localizada, tá certo? Então, também não confie em quem diz assim, eu fui batizada pelo reverendo Benjamin Francisco de Moraes, na Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, com a presença do Juscelino Kubitschek, no ano do centenário do presbiterianismo brasileiro. Bela porcaria. Não muda nada. Se for batizado numa congregação lá do Caixa Prego por um pastor que acabou de ser ordenado e ninguém sabe quem é. Não muda nada. A questão é, você obedeceu a Deus? Sim. Foi um ministro legalmente instituído? Sim. Então, a bênção do sacramento está aí, nunca no ministro, tá certo? Então, cuidado para você não anular a validade do seu compromisso, porque o pastor que te batizou, o pastor que fez o seu sacramento, o seu casamento, ou coisa parecida, caiu em adultério depois, largou o ministério e tal. O diabo, como diz a figurinha, vocês já viram uma figurinha que tem um diabo feito de barro? E aí a figurinha diz, o diabo é argiloso, com G de gato, né? Feito de argila, mas a ideia é que ele é ardiloso, ele tem os seus ardis, as suas estratégias. Eu já vi gente dizendo assim, pastor, quando a gente casou foi só no cartório, então não foi diante de Deus, então daí não foi Deus que uniu, daí o homem pode separar. Olha só a criatividade da miséria. Né? E tem gente que fala, não, quando eu fui batizado era o pastor fulano de tal, então não valeu. Não é assim. A gente já está vendo, então, como é que funciona. Né? E vimos que no catolicismo, os atos feitos pelos padres
que na ideia da Igreja Católica atuam como sacerdotes, eles têm valor intrínseco, ex opere operato, eles valem por seu próprio poder. Não importa se o índio que estava sendo batizado pelo jesuíta entendia quem era Jesus. Se ele se submeteu ao batismo da Igreja Católica, ele estava sendo abençoado e salvo por meio disso. Tá certo? Então, essa era a questão. A diferença entre o sacerdotalismo, que é a ideia romana, e a ideia reformada é, para haver eficácia genuína, é necessário haver fé da pessoa que se submete ao sacramento estabelecido por Deus. Ok? Então, esse é o ponto central. Então, não depende da fé de quem administra, embora, se você sabe que o ministro não tem uma vida digna, se você sabe que aquela igreja não é séria, você não deve, né, aceitar ali. Mas muitas vezes a gente pode ser surpreendido. Eu tinha todos os motivos para acreditar que pastor fulano de tal era um homem sério, que a igreja tal era uma igreja séria. E quando eu me batizei com fé ali. E havia elementos claros da palavra de Deus sendo proclamada naquela igreja. Uma descoberta posterior da inaptidão daquele ministro ou de coisa parecida não vai anular o sacramento. Isso tudo a gente já falou, né? Então, ok. Temos dois sacramentos, que são o batismo e a Santa Ceia. Batismo simboliza a nossa entrada. É o ritual para o ingresso no povo pactual. Já a Santa Ceia significa a nossa permanência e a renovação continuada de nossos votos. É o sacramento da comunhão. Então, depois que você entrou no povo de Deus e está desfrutando da comunhão com o povo de Deus, não tem